Uma das grandes comunidades portuguesas está radicada em França. E é de lá que nos fala novamente, porque é um regresso à sociedade civil, a Ana Martins. É chefe de gabinete do ministro delegado francês do Comércio e é também presidente da associação Cap Magellan. Olá, Ana. Olá, bom dia. Bom dia. Bem-vinda, bem regressada. É sempre um gosto tê-la aqui connosco. Para quem não assistiu ao programa em que a Ana já esteve connosco, vamos relembrar a Ana e tudo aquilo que nos contou da outra vez, porque é uma história que merece ser recontada. Sim, portanto, eu presido uma associação que se chama Cap Magellan, que é uma associação que existe desde 1991 e que é uma associação de lusodescendentes, portanto, de pessoas como eu, que já nasceram em França, mas que têm uma ligação muito forte com Portugal. E, portanto, uma das ações que nós desenvolvemos é justamente um programa de apoio a quem está à procura de emprego em França e também de plataforma de apoio a quem chega à nova imigração, nomeadamente portuguesa, que chega à França. Isso é muito importante, tentar haver essa continuação de apoios da comunidade portuguesa para quem chega novamente à França. Se permite só voltarmos um pouco atrás, antes de percebermos quem são estes novos portugueses, novos imigrantes que chegam à França. E a Ana nasceu onde? Eu nasci em Paris, Paris mesmo, e sempre vivi cá. E os seus pais? Os meus pais vêm de Chaves, do Norte, Chaves e Valpaços, e chegaram à França no fim dos anos 90. E a Ana 80, peço desculpa. E a Ana tem ido a Chaves? Coloco o que possa. É a cidade mais bela de Portugal para mim e, portanto, é importante regressar também porque tenho lá 90% da minha família e, portanto, guardar essa ligação é essencial. É mesmo importante. Qual é a frequência com que vai a Chaves? Gostava que fosse mais. A última vez que fui lá passei 4 semanas no mês de agosto. Tento lá ir no Natal, quando é possível, e às vezes escapo-me um fim de semana, quando posso ir lá dar um salto, vou lá. Mas também vou a Lisboa, estive lá ainda no mês passado, quando há concertos ou eventos que eu quero seguir, ou também ao Porto. Também são 2 horas e tal de avião de Paris, não é assim tão longe. É preciso só arranjar o tempo para dar aquele pulo até lá. Da última vez, eu perguntei à Ana Martins se um dia ainda a teríamos como Presidente da Câmara de Chaves, disse-me que não, que ela estava bem entregue, que a sua vida era mais para isso. Muito bem entregue. E eu recordo-me da nossa conversa. Ana, quem são estes novos portugueses que chegam à França? Eles têm um perfil bem diferente dos meus pais, por exemplo. Os meus pais fazem parte dessa geração que emigrou, portanto, no final dos anos 80, chegaram à França sem falar francês, nenhuma palavra, e também sem ter estudos. Não tinham possibilidades de estudar em Portugal, foram para a França, nomeadamente com a ajuda de alguns familiares que já estavam cá, e foram trabalhando no que era possível, no que lhes dava mais trabalho facilmente, e era trabalhar nas obras ou trabalhar de mulher de limpeza, como é o caso dos meus pais. A geração de hoje que está a chegar é bem diferente. Vemos cada vez mais médicos, muitos dentistas portugueses, por exemplo, a chegar cá, à procura de saber como é que se abre um gabinete aqui, por exemplo. Vemos muitas pessoas com já qualificações que simplesmente percebem que há um jogo de diferenças de salários na Europa e que estão à procura, com a mesma qualificação, de um salário melhor e, portanto, saem de Portugal para ir procurar um salário melhor em França. Ainda há pessoas com menos qualificações que chegam cá, mas não diria que a proporção é assim tão grande como era há 30 anos atrás. Também acho que há muito menos, como é que eu ia dizer, resiliência também. Vejo muitos jovens portugueses chegar cá e regressar a Portugal, porque Portugal também propõe apoios, o programa Regressar é um desses apoios, em que querem justamente fazer com que os portugueses imigrantes recentes queiram também regressar para Portugal, portanto isso também joga, mas também acho que a minha geração ou se agarra realmente aos problemas, encontra soluções, consegue ultrapassar a barreira da língua, por exemplo, e fica, ou muito rapidamente não tem essa força, porque é difícil, é muito difícil, não tem essa coragem de viver num país em que não conhece muita gente, por exemplo, e acaba por regressar. Os meus pais naquela época não sei se tiveram muita escolha,
se calhar era mais por orgulho, ou às vezes saíam do país contra a vontade dos próprios pais ou da família e pronto, não havia outra hipótese de que ficar em França e pronto, e fazer com que isso funcionasse. Acho que hoje as pessoas, se calhar os portugueses têm mais facilidade em ir e voltar um pouco como podem, como querem. Essa é a principal diferença que eu noto. Até porque em muitas situações tinham ido a salto de forma não legal e depois não era fácil voltar e regressar. Ana, e também muitas vezes criaram famílias rapidamente, era preciso também, pronto, os meus pais... E as dificuldades por cá eram muitas. Filhos. As dificuldades por cá eram muitas e a imigração era mesmo uma necessidade. Ana, e que apoio é que vocês dão a esses portugueses? A vossa associação, então, que tipo de apoio? Para quem nos estiver a ouvir e queira recorrer aos vossos préstimos, o que deve fazer e o que poderá encontrar? Nós, na associação, portanto em Paris, propomos soluções de apoio, de acompanhamento regularmente aos portugueses que regressam, que chegam à França e que estão à procura de trabalho em setores diversos, em qualquer setores, mas que tenham a ver com a língua portuguesa. Nós, portanto, já há mais de 20 anos temos um departamento de estágios de emprego, que é proposto também em colaboração com o Instituto de Emprego e de Formação Profissional em Portugal, que nos apoia também. A ideia é ver uma pessoa dedicada todo o ano para acolher quem chega, explicar como é que se faz um currículo em francês, por exemplo, porque as normas não são as mesmas do que em Portugal, aprender a socialmente comportar-se no meio profissional francês, as normas não são as mesmas do que em francês, em Portugal, só vou dar um exemplo, em França ninguém trata por senhor doutor ninguém, em França temos os códigos são um bocadinho diferentes e portanto isso é preciso haver alguém a explicar essas coisas para não haver nenhuma incompreensão ou algo. Isso é muito importante porque os franceses são também hiper susceptíveis, têm uma maneira de ser muito, muito fria, muito diferente do que se faz em Portugal e portanto é preciso às vezes haver umas dicas dadas com muita boa vontade e, portanto, a ideia é fazer a ligação com empresas cá que estão à procura de perfis que falem português. Nós temos essa rede de empresas que nos enviam regularmente, eu estou à procura de tal perfil, em tal setor, etc. E também recebemos os currículos das pessoas que chegam e o que fazemos é fazer simplesmente uma ligação entre a oferta e a procura. E isto aqui em França não existe. Por exemplo, o Fundo de Desemprego aqui não propõe um acompanhamento específico com ofertas ligadas a uma língua específica. E nós devemos sempre fazer com que essa vertente da língua portuguesa esteja mesmo no centro das ofertas que nós propomos e também nos perfis que nós acolhemos e que tentamos ajudar. Ana, e a comunidade sabe acolher? Muitos encontram na comunidade o primeiro conforto. Sim, a comunidade portuguesa não direi que é unida, porque seria um bocadinho excessivo, mas de facto quando se consegue penetrar na bolha da comunidade portuguesa, muito rapidamente encontra-se tudo, encontra-se quem procura de um apartamento encontra, porque muito rapidamente as porteiras ligam-se umas às outras e acabam sempre por encontrar uma solução, quem procura de emprego, de horas, por exemplo, para fazer limpeza, é uma coisa que funciona muito em Paris, a rede dos portugueses funciona muito bem e também há aquela parte do convívio português que é muito importante, as associações que propõem também atividades culturais, folclore, bailes, enfim, que tenham a ver também com cultura portuguesa, é uma rede muito ativa, ao final acaba por ser muito útil para quem está à procura de solidariedade, numa procura qualquer que seja. Ana, e para esses portugueses ou esses lusodescendentes que não vêm passar o Natal a Portugal, como passam eles o Natal aí em Paris? Tipicamente uma noite de Natal portuguesa? Posso falar da minha já, acho que deve ser, acho que é bastante representativa do que se faz cá. Tentamos encontrar cheiros de lá, sabores de lá. Não passam o Natal sem fazer bolhos de bacalhau, sem fazer umas rabanadas, sem comer polvo, porque no Norte come-se polvo, e portanto comemos sempre polvo. Há sempre aquele FaceTime do meio da noite com a família lá, para verificar que toda a gente está bem e para fazer com que haja esse convívio. E portanto é principalmente pela comida.
através da comida, tentar encontrar no máximo sabores da infância dos meus pais, nossos sabores também. E depois o português é muito nostálgico, portanto, direi que há sempre uma fase na noite em que chora-se um bocadinho porque não estamos com os nossos, ou pronto, cai aquela lágrima a pensar nos que não estão cá, já não estão cá. Há sempre aquela nostalgia, saudade básica do português que está fora, mas acho que faz parte também. Mas sim, há música portuguesa, fala-se português, enfim, há forçosamente uns toques que vêm fazer com que há um bocadinho de Portugal em Paris, na nossa E trocam casa. presentes, Ana? Claro, trocamos presentes. Na noite ou na manhã? Eu é na Antigamente, noite. nos seus pais, no meu tempo, era de manhã, no dia de Natal. Não. Sempre a tradição levou-nos para a noite de Natal. Aí também é na noite de Natal? Sempre na noite, é à meia-noite, na noite de Natal. E sempre foi assim desde que sou miúda. Sempre fizemos isso na noite. Até, para dizer a verdade, é mais o 24 à noite que tem aquele sabor de Natal mais assim, mais agudo. O 25 também nos vimos ao meio-dia, mas é mais porque há tantos restos. Porque os portugueses fazem tanta comida que é preciso ver-se no dia depois para acabar, senão acabamos por comer os restos até o dia 31. Por isso, sim, há demasiada comida, isso é verdade. E isso é em cada lar português de França, esqueça. É um desperdício gigantesco às vezes, mas é assim, há a portuguesa. Ana Martins, foi um gosto poder voltar a recebê-la aqui no Sociedade Civil. Resta-me desejar-lhe a si, à família, a todos os portugueses que estão em Paris e em França, um Santo Natal com esse cheirinho a Portugal, com essa lágrima no canto do olho, de saudade. Bem-ajam, boas festas, saúde. Obrigada e um Feliz Natal para vocês também. Obrigado.